Pensa só, o Império Romano, no seu auge de poder e, ao mesmo tempo, de decadência. Mármore para todo lado, legiões invencíveis, um poder que não parecia ter fim. Agora, imagina uma fé novinha, que nascia sussurrada nos becos. Uma ideia que ameaçava balançar as estruturas desse império todo. Usando o filme épico Covadis como nosso campo de batalha, a gente vai mergulhar nesse confronto histórico pelos olhos de 3 dos maiores pensadores que já existiram. Bora lá? E o negócio todo começa com uma pergunta, feita numa estrada ali pertinho de Roma: aonde vai, Senhor? Essa pergunta, feita pelo apóstolo Pedro, enquanto ele fugia da perseguição do Nero, recebe uma resposta numa visão. A visão de Cristo dizendo que estava voltando para Roma para ser crucificado de novo. Essa questão ecoa pela história inteira, sabe? Ela prepara o terreno para um debate muito profundo sobre destino, poder, propósito e sobre aquele momento em que a gente tem que decidir se foge ou se fica e luta por aquilo em que acredita. O cenário é o puro caos. O imperador Nero, um cara que confundia poder com um grande show, bota fogo na própria capital só para supostamente ter inspiração para um poema. E aí, no meio das ruínas fumegantes, ele precisava de um culpado, né? Um bode expiatório. E ele encontra o alvo perfeito, a crescente comunidade cristã. Ele acusa os cristãos de incendiar a cidade e dá início a uma das perseguições mais brutais da história. É o choque que era inevitável, o poder do mármore contra a força de uma ideia, o império contra a fé. Para a gente conseguir dissecar essa virada histórica, vamos usar as lentes de 3 pensadores muito poderosos, de épocas diferentes, que vão olhar para exatamente os mesmos eventos e chegar a conclusões totalmente diferentes. E olha só quem são eles. Primeiro, Sêneca, o filósofo estoico que teve o azar de ser o tutor do jovem Nero. Ele vai dar para a gente a visão de dentro, analisando a política e a moral com o olhar da razão e da virtude. Depois a gente dá um salto de séculos no tempo e chega em Friedrich Nietzsche, o provocador, que vai ver nesses eventos uma batalha trágica entre a moral dos nobres, dos aristocratas e a moral do rebanho, que, segundo ele, envenenou a Europa. E, por fim, Santo Agostinho, que viu de perto a queda de Roma e enxergou em tudo isso não um acaso, mas um plano divino se desenrolando. Vamos começar pelo olho do furacão, o próprio imperador. Nero era o senhor do mundo ou ele era, na verdade, um escravo de si mesmo? Nossos filósofos discordam, e discordam feio. Para Sêneca, que tentou e falhou em guiar o Nero, a resposta é óbvia. Nero é o anti-estoico perfeito. A filosofia estoica ensina que a liberdade de verdade é o domínio interno, é a razão controlando as paixões, os medos, os desejos. O Nero, por outro lado, é um oceano de impulsos sem controle nenhum. A vaidade dele o faz se achar um grande artista, a paranoia o leva a matar a própria mãe e o tédio o inspira a queimar Roma. Ele comanda exércitos, mas não consegue comandar a si mesmo. Na visão de Sêneca, ele é, ao mesmo tempo, o homem mais poderoso e o mais fraco de Roma. Mas aí vem o Nietzsche e oferece uma visão surpreendente. Ele não se impressiona nem um pouco com a tirania de Nero. Para ele, Nero não é um exemplo de vontade e de potência, não é um super-homem. Muito pelo contrário. Nero é o sintoma da doença, da decadência de Roma. A verdadeira força, para Nietzsche, é a força que cria, que impõe uma forma ao caos, que cria novos valores. Nero não cria nada, ele só reage, destrói e se entrega a um espetáculo bizarro. A crueldade dele não vem da força, mas do vazio, de um niilismo profundo. Ele é a prova de que a alma de Roma já estava podre muito antes dos cristãos aparecerem. Já o Agostinho eleva a conversa para outro nível, o nível teológico. Para ele, o incêndio de Roma não é só a loucura de um homem, é o destino de qualquer projeto humano construído em cima do amor próprio. Ele chama isso de cidade dos homens, uma sociedade movida pela glória, pelo poder, pelo orgulho. E toda a cidade dos homens, por natureza, está fadada a se consumir em chamas. O fogo de Nero, então, não é um acidente, mas uma metáfora teológica. É a prova de que só a cidade de Deus, construída no amor a Deus, pode ser eterna. E essa ideia do Sêneca sobre a verdadeira liberdade fica cristalina quando a gente compara 2 mortes. Olha só a diferença. Petrônio, o árbitro da elegância da corte, quando é condenado à morte, transforma sua execução numa última obra de arte. Ele se mata lentamente num banquete, com os amigos, falando de poesia, basicamente desafiando o poder de Nero ao controlar a própria saída. Já o Nero, no final, ele é abandonado por todos, caçado como inimigo público e morre de um jeito patético, precisando de ajuda para enfiar um punhal na garganta. Um provou que sua alma era livre, o outro morreu como o escravo que sempre foi.
Agora, a batalha de ideias sai do palácio e vai para a arena do Coliseu. O foco se volta para os mártires cristãos. Como pode existir força na submissão? Vitória na morte? É aqui que o debate entre Nietzsche e Agostinho pega fogo de verdade. O Nietzsche aqui é implacável. Para ele, toda essa história de Roma e cristianismo é uma transvaloração de todos os valores. O que é isso? Bom, a moral romana era a moral dos nobres. Valorizava a força, o orgulho, a coragem. Era uma moral que dizia sim para a vida, com toda a sua dureza. O cristianismo, segundo ele, nasce do ressentimento dos fracos. Como eles não conseguiam vencer no campo de batalha, eles fizeram uma vingança espiritual. Declararam que as virtudes romanas eram más e que a condição deles, a humildade, a piedade, o sofrimento, era boa. O martírio para Nietzsche é o auge dessa inversão, é a glorificação da impotência. Agostinho responde na lata. Onde Nietzsche vê uma vingança psicológica, ele vê o poder de Deus. A coragem de um mártir na arena não vem dele mesmo, mas de uma fé que já venceu a morte. Para a multidão romana, ver gente morrendo na boca dos leões enquanto cantava hinos era algo incompreensível. Esse espetáculo de fé mostrava um poder que o imperador não conseguia tocar, uma lealdade a um reino que César não governava. Cada execução não era uma derrota, mas um testemunho que plantava a semente da dúvida e da conversão em quem assistia. Roma vencia na carne, mas perdia a guerra pelo espírito. E todo esse conflito filosófico gigantesco se resume na jornada de um homem, o general Marco Vinícius. A transformação dele é um microcosmo da batalha pela alma do império. A jornada do Vinícius é a tese em movimento. Ele começa como a cara do poder romano, um guerreiro vitorioso que acha que o mundo existe para satisfazer seus desejos. Ele quer a cristã Lígia e acha que pode simplesmente pegá-la à força. Mas aí ele bate de frente com algo que não consegue conquistar, a virtude dela. A resistência da Lígia não é física, é espiritual. E é essa força silenciosa que o desmonta, que o intriga e, no fim, o transforma. Ele vai de predador a protetor, de conquistador a convertido. E a grande questão que nossos filósofos debatem é: essa conversão é um triunfo ou uma tragédia para a alma humana? Para Nietzsche, a resposta é clara como o dia. É uma tragédia monumental. A conversão de Vinícius é a domesticação do homem superior. O leão romano, o instinto nobre, guerreiro, foi enfraquecido por uma moralidade de compaixão e piedade. Por que ele chama de vírus? Porque na visão dele, a vida é vontade de poder, é crescimento, superação, luta. A compaixão cristã, ao proteger os fracos e doentes, vai contra esse impulso da vida. E Vinícius, ao se converter, trocou a afirmação desta vida pela promessa de outra. E Agostinho rebate com força total. O que Nietzsche vê como domesticação, Agostinho vê como libertação. A doença da alma romana era o orgulho, o egoísmo, aquela crença de que o eu é o centro de tudo, personificada em Nero. A conversão de Vinícius não o enfraqueceu, ela o reorientou, deu a ele um propósito maior, transcendente, algo pelo qual valia a pena não só matar, mas morrer. Deu a ele uma identidade, uma alma imortal que não dependia de suas vitórias ou do favor do imperador. Era um poder que a violência da arena simplesmente não podia destruir. Então, chegamos ao fim da linha. O império de Nero desabou e a fé cristã não só sobreviveu, como acabou conquistando o próprio império. Como é que os nossos três filósofos interpretam o resultado final? Qual é a grande lição que a história nos ensina aqui? Então, para a gente amarrar as pontas, o ponto crucial é este. Para Sêneca, a história é um conto moral, um aviso eterno de que é preciso ter sabedoria e virtude para controlar o poder bruto. Sem razão, o poder se devora. Para Nietzsche, é a crônica de uma derrota cósmica. A vitória do cristianismo foi a vitória de uma moral que nega a vida sobre uma que afirmava, e as consequências disso, segundo ele, ainda nos paralisam hoje. E para Agostinho, é a prova definitiva de que a história não é só um ciclo de impérios que sobem e caem, mas uma narrativa com começo, meio e fim, guiada pela providência, se movendo da cidade terrena para a cidade celestial. E aí, temos três vereditos para o mesmo evento histórico. A queda de Roma foi um fracasso da razão, como diria Sêneca, foi uma trágica vitória da fraqueza, como lamentaria Nietzsche, ou foi parte de um plano divino, como acreditaria Agostinho. A história aconteceu, mas a interpretação dela continua em aberto. E a pergunta final sobra pra gente:
em qual dessas visões de mundo nós vivemos hoje. A nossa sociedade busca a virtude estoica, celebra a vontade de potência do Nietzsche ou seguia por um propósito maior, agostiniano? O fantasma de qual desses filósofos assombra o nosso século? Queremos muito saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual desses filósofos falou mais alto para você e por quê. Se curtiu essa análise, se inscreve no canal e compartilha com quem mais gosta de um bom debate. Até a próxima!